O que você faria se um simples ato de bondade, quieto, despercebido e completamente improvisado, de repente colocasse no centro do mundo de outra pessoa? Esta é a história de um homem que nunca pediu para ser notado e de uma mulher que viu muito mais do que ele jamais esperava. Antes de começarmos, se história de coragem silenciosa, segundas chances, a beleza do amor cotidiano tocam o seu coração, considere se inscrever no canal. Compartilhamos histórias que curam, inspiram e nos lembram do que realmente importa. Agora, vamos começar. Pai solteiro consertou o ar-condicionado e falou 7 idiomas para acalmar os hóspedes. A CEO observou sem dizer uma palavra. O ar dentro do Hotel Grande Atlântico era denso com frustração e suor. Lá fora, o Rio de Janeiro fervia sob uma onda de calor recorde em janeiro. Mas dentro do grandioso saguão com piso de mármore, as coisas estavam fervendo por outro motivo. Uma fila de hóspedes internacionais irritados se amontoava no balcão da recepção, vozes se chocando em uma dúzia de idiomas. O ar-condicionado central havia pifado bem quando o hotel recebia um simpósio internacional de linguística. O destino, ao que parecia, tinha um senso de ironia cruel. Alguém pode consertar isso, por favor. Latiu um homem britânico, afrouxando a gravata. Uma mulher em um elegante sari de seda se abanava com um folheto turístico, o rosto brilhando. Um empresário japonês murmurava rapidamente, a voz subindo a cada resposta incompreensível da equipe. Atrás do balcão, Ana, a jovem recepcionista com apenas 1 ano de casa, estava se afogando. Me desculpem tanto, repetia ela sem parar, o sorriso forçado. Estamos fazendo tudo o que podemos. Ela não estava. Ninguém estava. Ninguém sabia o que fazer até que um clique discreto ecoou do corredor de serviço. O homem que surgiu não parecia em nada um salvador. Lucas Mendes, em sua camisa cinza suja de óleo e calça jeans, se movia com a presença discreta de alguém acostumado a passar despercebido. Por volta dos 35 anos, com olhos cansados, mas postura composta. Ele carregava uma caixa de ferramentas modesta em uma mão e uma lista de manutenção dobrada na outra. Manutenção. Ana chamou, a voz um pouco aguda demais. Temos um código vermelho no sistema de ar. Eu vi o alerta, disse Lucas simplesmente. Onde fica a entrada principal do duto? Em algum lugar acima do saguão principal. Ela acenou vagamente para cima. Mas, por favor, só se apresse. Ele assentiu e foi direto para o painel de acesso de utilidades, as botas ecoando no piso. Enquanto trabalhava, o salão continuou descendo para o caos. Um casal alemão discutia com o concierge sobre a reserva arruinada. Uma mulher com sotaque francês pesado insistia em falar com alguém que entendesse suas reclamações. O calor não era só físico. Estava transformando o salão em um barril de pólvora de mal-entendidos. Então Lucas se levantou. Ele se afastou do painel por um momento e se aproximou da mulher francesa. Com licença, madame, disse ele gentilmente. A mulher piscou, depois assentiu, visivelmente acalmada. Ele se virou para o casal alemão. A surpresa superando a frustração. Um por um, Lucas atendeu cada hóspede, trocando de idioma para idioma com a fluidez do maestro mudando de ritmo. Espanhol, italiano, japonês, árabe, russo. Ele até brincou gentilmente com um menininho coreano perto da fonte, perguntando se ele queria ajudar a consertar o ar-condicionado. Em minutos, o barulho havia diminuído. As pessoas ainda suavam. Sim, mas estavam mais calmas, unidas não pela língua, mas pela presença desse âncora inesperado na tempestade. Acima do saguão, atrás de um painel de vidro fumê com vista para a cena, Beatriz Oliveira ficou paralisada. Ela havia chegado momentos antes, atraída pelas reclamações crescentes dos hóspedes e pelo alerta de falha no tablet. Como CEO do Grande Atlântico, ela construiu uma reputação de eficiência precisa e de manter distância. Ela não se envolvia em dramas da linha de frente. Resolvia problemas do topo. Mas agora, do segundo andar, ela não conseguia desviar o olhar do homem lá embaixo. Ele não era bonito no sentido tradicional. A barba por fazer, o cabelo enfiado às pressas sob um boné, mas havia uma dignidade quieta nele, e o jeito como ele se movia pelo salão, firme, grounded, bondoso, era algo que ela não via há muito tempo. Beatriz tocou o fone de ouvido. Quem é aquele?
Perguntou para a assistente do outro lado. Qual deles? Veio a voz. O técnico falando. O quê? 7 idiomas. Espera aí. Uma pausa. Então, é Lucas Mendes. Trabalha na manutenção noturna. Pai solteiro. Mantém perfil baixo. Quase não o contratamos. Ele era super qualificado. O olhar de Beatriz se aguçou. Super qualificado. Doutorado em linguística. Algum histórico universitário. Deixou a academia há alguns anos. Ela olhou de novo. Lucas agora estava de volta ao painel de entrada, mãos enfiadas nos fios, calmamente cantarolando algo baixinho. 2 minutos depois, o sistema deu um gemido mecânico baixo. Depois um sibilo, e finalmente o vôo satisfatório do ar frio saindo das saídas no teto. Um grito de alegria irrompeu no saguão. Hóspedes aplaudiram espontaneamente. Alguém assobiou. Lucas não sorriu. Só assentiu uma vez, guardou quietamente as ferramentas, seguiu para o corredor dos fundos como um homem terminando uma tarefa. Beatriz ficou perfeitamente imóvel. O momento havia sido pequeno, improvisado, quase invisível na superfície. Mas para ela, alguém que via salas de reunião cheias de gestos performáticos e carisma vazio, o que acabará de presenciar parecia real, cru, humanidade sem polimento. Ela nem notou que apertava o corrimão de vidro até os nós dos dedos ficarem brancos. Lá embaixo, Lucas desapareceu no corredor sem nenhum obrigado da equipe ou da gerência. Como um fantasma, invisível, não apreciado e ainda assim absolutamente essencial. Beatriz se virou da janela, a mente já correndo. Aquele homem acabará de desescalar uma crise multilingue, consertar um sistema crítico em tempo recorde, e fez tudo com graça, humildade e nem um pingo de ego. Quem diabos era Lucas Mendes? E por que de repente ela se importava tanto? Na manhã seguinte, Beatriz Oliveira sentou em seu escritório de canto com as persianas semicerradas, protegendo-a do sol do meio da manhã. Sua mesa estava alinhada com papéis que ela normalmente devorava, mas hoje a caneta parou de se mover. Seus pensamentos ainda estavam enraizados no saguão da noite anterior. Ela havia revisto a gravação de segurança 2 vezes, não porque não acreditava no que viu, mas porque algo naquilo agitara uma parte dela que estava dormente há anos. Aquele momento em que Lucas se ajoelhou para falar com o menininho coreano na língua dele, só uma frase sussurrada, um sorriso gentil, e a criança riu, limpando as lágrimas com a manga. Ficou com ela. Poucas coisas ficavam com Beatriz Oliveira. Ela era uma mulher de movimento. Conserta, arquiva, segue em frente. Mas isso não seguia em frente. Pedia para ela ficar. Ela tocou o interfone da mesa. Ana. Um momento depois, a jovem recepcionista enfiou a cabeça. Sim, senhora Oliveira. Feche a porta. Ana piscou e obedeceu, um pouco rígida. Beatriz ergueu o olhar da mesa. Você estava no balcão da recepção, durante a falha do ar-condicionado ontem à noite. Sim, senhora. Foi um pesadelo, mas não escalou. Bem, o técnico. Lucas, ele lidou com os hóspedes. Ana disse, o tom se apertando ligeiramente. Beatriz captou. Você não parece impressionada. A voz de Ana ficou cortante. Ele é bom em consertar coisas, claro. E sim, os idiomas foram uma surpresa, mas acho que algumas pessoas são boas em montar um show. Ele sabe como fazer as pessoas acharem que é algum tipo de santo. Beatriz franziu a testa. Você acha que ele estava performando? Acho que ele sabia que você estava olhando. Eu não estava no saguão. Sempre tem olhos. Ana respondeu com cuidado. Beatriz não respondeu. Em vez disso, pegou o tablet e abriu o arquivo de funcionário de Lucas. Lucas Mendes, 38 anos, cargo técnico de manutenção noturna, formação doutorado em linguística aplicada. Universidade Federal do Rio de Janeiro, emprego anterior professor adjunto, linguística, PUC-Rio, anos no Grande Atlântico 2. Beatriz se recostou. Doutorado na UFRJ, adjunto na PUC. O que ele estava fazendo? Trocando filtros de ar e correias de dutos à meia-noite. Ela rolou mais para baixo e encontrou uma nota enterrada nos comentários de RH. Candidato parece superqualificado, mas insistiu em turno noturno por disponibilidade pessoal. Verificação de antecedentes limpa. Educado, quieto, respeitoso.
Seus dedos pararam em uma linha. Pai solteiro, um dependente, acomodações médicas solicitadas médicas. Ela tocou de novo. O sistema, claro, omitia qualquer informação pessoal de saúde sobre o dependente, mas sua mente preenchia as lacunas. Ela se lembrava das linhas finas ao redor dos olhos dele. Não linhas de idade, mas de preocupação, do tipo que se aprofundam ao ver alguém que você lutar uma batalha silenciosa. Quanto mais lia, mais a história por trás de Lucas Mendes vazava pelas rachaduras. Um homem talentoso, uma alma bondosa, se escondendo em um emprego bem abaixo de sua capacidade. Por quê? A resposta era óbvia. Por alguém que ele amava mais do que a linguagem em si. Beatriz se levantou e foi até a janela, olhando para o jardim do pátio. Um pequeno grupo de hóspedes circulava com cafés, conversando sob guarda-sóis. A cidade zumbia ao longe. Ela viu seu reflexo no vidro terno afiado, braços cruzados, a imagem do controle, mas dentro sua mente girava. Anos atrás, ela construiu sua reputação em uma regra: nunca chegue perto demais. Era como sobreviver à traição de sua própria confiança em um momento crucial da carreira. A empatia uma vez e custará caro. Ela não ia cometer esse erro de novo. E ainda assim seu olhar caiu em um trabalhador de manutenção indo para o prédio leste com uma caixa de ferramentas na mão. Não era Lucas, mas por um momento seu coração se elevou. Naquela tarde, Beatriz pediu um serviço em seu escritório. O termostato do painel de parede estava esfriando demais, e era a desculpa perfeita que ela precisava. Às 14h05, houve uma batida suave na porta. Ela se virou, mascarando os nervos. Entre. Lucas entrou, caixa de ferramentas na mão. Seu uniforme estava limpo hoje, mas o cabelo ainda arrepiado ligeiramente atrás e as mangas enroladas ordenadamente até os cotovelos. Ele ofereceu um aceno cortês. A senhora chamou por serviço. Ela gesticulou para o painel. O termostato está estranho, frio demais. Achei que talvez uma recalibração eu possa verificar isso, ele disse simplesmente. Enquanto ele ia até a parede, Beatriz observava. O foco dele, sua quietude. Era a calma de alguém acostumado a ouvir mais do que falar. Você foi impressionante ontem à noite, disse ela finalmente. Ele parou, olhando para trás. Obrigado. Você sabia exatamente o que dizer para cada hóspede. Ele ofereceu um meio sorriso. Ajuda quando você conhece as palavras que eles precisam. Os olhos de Beatriz se estreitaram, não com suspeita, mas curiosidade. Você estudou linguística? Sim. Porque você está aqui. Lucas se endireitou. Ele podia ter desviado com uma piada, mas em vez disso encontrou o olhar dela com honestidade firme. Meu filho está doente desde os 6 anos. Eu precisava de um emprego com noites livres e benefícios estáveis. A academia não oferecia nem uma coisa nem outra. O peito de Beatriz se apertou, embora ela não mostrasse. Sinto muito ouvir isso. Ele deu de ombros gentilmente. Ele é a pessoa mais forte que conheço. Faz isso. Ele gesticulou ao redor da sala. Fácil. Eles ficaram em silêncio. Por um longo momento, nada se moveu além do zumbido quieto do prédio. Beatriz o estudou, não como um funcionário, mas como um homem. Não havia amargura nele, nem ressentimento, só resiliência quieta. Você consertou o termostato, ele disse, voltando ao painel. Você só não sabia. Ela ergueu uma sobrancelha. Como assim? Você fez a chamada. Esse é o primeiro passo. E com isso, ele guardou as ferramentas e saiu, a porta clicando suavemente atrás dele. Beatriz ficou de pé por um longo tempo, olhando para o termostato. A temperatura na sala não mudou, mas algo nela havia mudado. Quando a noite seguinte se instalou sobre o rio, o grande Atlântico voltou ao seu ritmo suave e polido. A sinfonia de copos tilintando no bar da cobertura, o sussurro suave das portas de elevador abrindo e fechando, os acenos sutis dos carregadores de malas em coletes pretos, todos sinais de que a máquina estava funcionando de novo. Mas os pensamentos de Beatriz Oliveira estavam longe de suaves. Ela sentou na ponta de uma longa mesa de conferência em uma sala de reuniões executiva fechada, mal ouvindo uma palavra que sua assistente dizia sobre contratos de fornecedores. Um nome ecoava em sua mente como uma melodia meio esquecida. Lucas Mendes.
Ela construiu toda a sua marca entendendo sistemas, modelos de negócios, dinâmicas interpessoais, matrizes de risco. Mas esse homem, ele não cabia em nenhuma matriz. Ele não demandava atenção. Não manobrava por oportunidades. Ele simplesmente existia, quieto, capaz, invisível, e isso tornava impossível de ignorar. Cancele a visita ao local amanhã às 11 horas, Beatriz disse de repente. Sua assistente piscou. Quer que eu reagende? Não, disse Beatriz, se levantando. Vou lidar com algo pessoalmente. No dia seguinte, Beatriz apareceu na ala leste inferior sem anúncio, prancheta na mão, vestindo uma blusa azul cinza simples em vez do blazer habitual. Ela disse à recepção que queria observar o alinhamento de infraestrutura de primeira mão, o que soou técnico o suficiente para evitar perguntas, mas na verdade ela só queria vê-lo trabalhar sem o script de um pedido, sem a polidez forçada de uma reunião. Só o homem atrás das ferramentas. Ela o encontrou no piso de serviço inspecionando uma caixa de junção perto da cozinha dos fundos. Ele usava o mesmo uniforme de trabalho, ligeiramente desgastado na gola, mas havia algo quase meditativo em como ele se movia, verificando, ajustando, verificando de novo sozinho, despercebido. Beatriz ficou para trás, braços cruzados, observando por um minuto inteiro antes de falar. Poucas pessoas testam a voltagem 3 vezes. Ela disse. Lucas não pulou. Ele olhou para cima, reconhecendo-a instantaneamente, mas sua expressão permaneceu equilibrada. Aprendi que é melhor verificar 3 vezes do que explicar uma vez porque algo explodiu. Um sorriso fraco surgiu nos lábios dela. Você tem jeito com as palavras. Foi uma vida passada, ele respondeu, fechando o painel e se levantando. Eles começaram a andar juntos pelo corredor. Beatriz notou que toda vez que alguém passava outro funcionário, uma faxineira, um chefe, Lucas acenava ou cumprimentava. Ninguém se encolhia. Ninguém o temia. E ainda assim ninguém parecia vê-lo completamente. Você realmente deu aula? Ela perguntou, quase hesitante. Por uns 7 anos. UFRJ, depois PUC. Eu amava, mas as coisas mudaram. Por causa do seu filho, Lucas deu um pequeno aceno. Pedro foi diagnosticado com imunodeficiência primária. Muitas visitas ao hospital. Muita incerteza. A universidade não gostava exatamente de horários imprevisíveis. Beatriz ficou em silêncio. Ela podia imaginar as salas de reunião, as reuniões, a reorganização silenciosa de cursos até os deles serem os primeiros a ir. Sinto muito. Ela disse baixinho. Não sinta, Lucas respondeu, sem amargura. Eu levo meu filho à escola toda manhã. Isso vale mais do que estabilidade. A garganta de Beatriz se apertou com a força casual na voz dele. Eles entraram na escada de serviço e subiram para o corredor de manutenção da cobertura. Beatriz parou no patamar e olhou para ele. Por que não contar às pessoas o que você fez? Seus diplomas, seu histórico. Lucas deu de ombros. Porque não é quem eu sou agora. E se eu falar demais sobre isso, posso começar a sentir falta. Beatriz engoliu, sentindo algo se mexer no peito. Eles chegaram ao acesso da cobertura. O vento os envolveu quando a porta se abriu. A cidade se espalhava diante deles, viva, pulsando. Lucas ficou perto da torre de resfriamento, verificando medidores de pressão. Beatriz ficou para trás olhando o horizonte. Eu achava que quanto mais alto você vai, mais clara fica a visão. Ela disse. Lucas se virou para ela. E no fim é só mais barulho. Você para de ouvir as pessoas lá embaixo. Ele a estudou. Você não parece alguém que esquece de onde veio. Beatriz sorriu fracamente, mas não chegou aos olhos. Você se surpreenderia. Eles ficaram em silêncio por um momento, o vento puxando suas roupas, a cobertura zumbindo com máquinas quietas. Então Lucas falou, sem olhar para ela. Beatriz, por que você está aqui de verdade? Não foi rude. Não foi presunçoso. Foi só honesto. Ela respirou fundo. Porque ontem à noite eu vi algo que me lembrou do que este lugar deveria ser. Ele inclinou a cabeça. Um hotel no melhor dele é mais do que lustres cardápios 5 estrelas. É um lugar seguro para pessoas longe de casa. E você de algum jeito fez as pessoas sentirem isso com uma chave inglesa na mão e 7 idiomas no bolso de trás. Lucas olhou para baixo, quase envergonhado. Você me lembrou.
Ela disse que conexão não vem de posição, vem de presença. Seus olhares se encontraram então. Sem romance, sem subtexto, só reconhecimento humano, profundo e real. Ele pigarreou. Quer conhecer o Pedro? Beatriz piscou agora. Depois do meu turno, a gente sempre pega milkshake às sextas. Ele vai gostar de você. Ele acha que gente que usa salto alto provavelmente é super-herói. Uma risada surpresa escapou dela. Essa é nova. Eu disse a ele que você é minha chefe. Ele perguntou se você fala alienígena. Eu disse que a gente ia descobrir. Beatriz sorriu. Então acho que tem um padrão para atender. Lucas assentiu, sorrindo. Nos encontre no boteco da esquina. 18 horas. Ela hesitou, mas depois assentiu baixinho. Tudo bem. Enquanto eles voltavam para dentro, Beatriz sentiu algo que não sentia há anos. Um começo. Não de um romance, ainda não, mas de confiança. E no mundo dela, isso era mais raro que amor. O sino acima da porta tilintou quando Beatriz entrou no pequeno boteco da esquina, os saltos batendo suavemente no piso xadrez. Era o tipo de lugar que não mudava há décadas. Bancos de vinil, uma jukebox no canto e uma garçonete com crachá que dizia Bia em cursivo. Ela chegou 5 minutos cedo. Escolheu uma mesa perto da janela, ajustando o blazer. A cidade zumbia lá fora a hora dourada, esticando sombras longas pela rua. Por um breve momento, Beatriz se perguntou se havia cometido erro, se isso era pessoal demais cedo demais. Ela não estava acostumada a borrar linhas. Mas então a porta se abriu de novo e Lucas entrou. Ele não estava de uniforme dessa vez, só uma camiseta azul marinho simples e jeans, desgastados, mas limpos. O cabelo ligeiramente úmido, como se tivesse tomado um banho rápido depois do turno. Ao lado dele estava um menino, talvez de 10 anos, com cabelo castanho claro, olhos grandes e um boné da NASA um tamanho maior. Beatriz se levantou. Lucas sorriu. Beatriz, este é Pedro. Pedro, está é a senhora Oliveira. Pedro olhou para ela de olhos arregalados. Você é a chefe de tudo. Beatriz se agachou ligeiramente, divertida. Só dos elevadores, dos ovos mexidos. O menino sorriu. Eles se sentaram na mesa, Pedro entre eles já puxando o menu laminado para si. Eu posso pedir qualquer coisa, declarou, até panqueca no jantar. Lucas lançou um olhar para Beatriz. Uma noite por semana eu perco a jurisdição. Beatriz sorriu. Parece justo. Eles pediram milkshakes, baunilha para Pedro, chocolate para Lucas e morango para Beatriz, e panquecas para dividir na mesa. No momento em que a garçonete saiu, Pedro se inclinou para frente, cotovelos na mesa. Papai disse que você sabe de idiomas. Ele disse, você fala alienígena. Beatriz entrou na brincadeira só às quartas. Pedro inclinou a cabeça. E gato? Só a atitude, não a gramática. O menino riu, um som brilhante, sem filtro. Beatriz sentiu isso ondular por ela inesperadamente quente. Pela meia hora seguinte, a conversa fluiu como algo de outra vida. Beatriz se viu respondendo charadas de Pedro, se juntando a Lucas em uma troca sobre as esquisitices da linguagem, como porque ler e ler parecem iguais, mas são diferentes, e até ouvindo enquanto Pedro recitava orgulhoso os nomes de todos os 8 planetas mais Plutão, caso ele volte. Mas nos intervalos entre risadas e cauda, Beatriz observava Lucas com admiração crescente. Ele nunca interrompia o filho, nunca descartava uma pergunta. Quando a mão de Pedro tremia ligeiramente segurando o copo, Lucas afirmava sutilmente sem alarde. E quando o menino tossia no meio de uma risada, a mão de Lucas instintivamente ia à mochila por um pequeno inalador. Era fluido, praticado, terno. Pedro, Beatriz disse gentilmente, seu pai me disse que você é muito corajoso. O menino inclinou a cabeça. Por causa dos hospitais, por causa de tudo, ela disse, a maioria das crianças da sua idade não sabe o que significa ficar forte. Pedro deu de ombros. Eu só fico cansado às vezes, mas papai diz que a gente é um time. Beatriz olhou para Lucas, cuja expressão era quieta, mas feroz. E sua mãe? Ela perguntou baixinho. Os olhos de Pedro baixaram. Ele mexeu o milkshake com o canudo. Ela faleceu quando ele tinha 3 anos, disse Lucas após uma pausa. Leucemia. O peito de Beatriz se apertou.
Eu disse a ele que ela ainda escuta. Lucas acrescentou. Então, às vezes, ele deixa mensagens para ela. Pedro animou. Eu escrevi uma na semana passada em 4 idiomas. Em inglês, francês, espanhol e emoji. Beatriz riu gentilmente. Isso é universal. Lucas esticou o braço pela mesa e bagunçou o cabelo de Pedro. Quando a conta veio, Beatriz tentou pegá-la, mas Lucas a parou com um balanço de cabeça. Panquecas de sexta-noite são por minha conta. Ela não discutiu. Algo no momento parecia inteiro demais para estragar com jogos de poder educados. Enquanto saíam, o céu ficava azul escuro, as luzes da cidade piscando a vida como vaga-lumes. Pedro pulava à frente até a esquina, apontando para o mural pintado na lateral de um prédio. Eu gosto dela, ele disse a Lucas, não baixinho. Beatriz riu. Eu tô bem aqui, sabe? Pedro sorriu. Bom, você devia saber. Lucas olhou para ela um pouco envergonhado, mas principalmente orgulhoso. Beatriz se virou para ele. Obrigada por me convidar. Obrigado por dizer sim. Eles ficaram ali por um fôlego a mais. Não romântico, ainda não, mas real. Algo entre eles havia mudado gentilmente, quietamente como o solo se abrindo para uma semente crescer. Antes que ela pudesse falar de novo, Pedro voltou, pegando a mão do pai e bocejando. Dia grande amanhã, disse Lucas. Pedro tem uma consulta de alergia. Beatriz assentiu, recuando. Me avise se eu puder ajudar. Ele hesitou. Na verdade, pode ter algo. Ela olhou para ele curiosa. Tem um programa de teste, imunoterapia. É caro e a lista de espera é brutal, mas se eu pudesse só colocá-lo no radar. Beatriz não falou. Ela enfiou a mão na bolsa, tirou um cartão de visita e rabiscou algo atrás. Ligue para esse número amanhã de manhã. Use meu nome. Lucas piscou. Beatriz. Não é caridade, ela disse firmemente. É o que as pessoas fazem quando se importam. Ele olhou para ela por um longo momento. Obrigado. Beatriz assentiu. Boa noite, Pedro. O menino acenou já se encostando no lado do pai. Beatriz se virou e andou pela rua, coração ao mesmo tempo mais leve e mais pesado. Em algum lugar no peito, onde a ambição costumava ser afiada e fria, algo mais suave começara a criar raiz. Ela não sabia onde levaria, mas pela primeira vez em anos, queria seguir. A tempestade não chegou com trovão. Ela rastejou quieta do jeito que tempestades reais muitas vezes fazem dentro das pessoas, não no céu. Para Beatriz Oliveira, começou com uma reunião de diretoria. A chuva batia nas janelas panorâmicas da suíte executiva do 27º andar do Grande Atlântico, enquanto Beatriz sentava na cabeceira da longa mesa laqueada. Sua equipe sênior a flanqueava dos dois lados. Notebooks brilhavam, café fumegava, sorrisos eram rígidos. Mas o foco de Beatriz estava em outro lugar, em um nome destacado, em um relatório na tela dela. Lucas Mendes, status meio período operações não essenciais sugerido para inclusão na fase 2 de reestruturação de automação. Podemos reduzir custos de mão de obra em quase 12%. Se transferirmos todas as verificações de sistemas rotineiras para diagnósticos assistidos por inteligência artificial e alertas de manutenção automatizados, um dos diretores estava dizendo já está sendo pilotado na nossa unidade em São Paulo. Beatriz piscou, voltando ao momento. E isso substituiria quem exatamente? Principalmente manutenção noturna. O homem respondeu. Tipos como Lucas Mendes. Lá estava, dito em voz alta como um veredito. Beatriz manteve o rosto neutro. Isso está sendo proposto para toda a rede? Sim, identificamos uma lista de candidatos cujas tarefas são 85% automatizáveis. Outro diretor interveio, assentindo. São ótimas pessoas, mas estamos tocando um negócio, não uma caridade. As palavras acertaram como um tapa, embora ela não piscasse. Ela olhou para a tela brilhante. O nome de Lucas. O rosto de Pedro piscando em sua mente, rindo sobre panquecas, perguntando se ela falava alienígena. Acenando boa noite como se ela fosse alguém que pudesse importar. Beatriz sentiu o nó frio se torcer no estômago. Ela sabia o que deveria dizer. Aprovar a proposta. Ficar neutra. Seguir o modelo. Sem exceções pessoais. Mas ela também se lembrava do que Lucas havia dito aquela noite na cobertura.
Se eu falar demais sobre isso, posso começar a sentir falta. Beatriz fechou o relatório. Vamos revisitar isso no próximo trimestre, ela disse secamente. Algumas pessoas trocaram olhares. Senhora Oliveira, não tivemos falhas de sistema sob a vigilância do Sr. Mendes em 2 anos. Satisfação do cliente permaneceu alta. O incidente da semana passada foi lidado melhor por ele do que pela nossa própria recepção. Ele não é não essencial. Ele é o motivo da nossa marca ainda significar algo. O salão ficou silencioso. A chuva continuou sua percussão suave lá fora. Beatriz se levantou. Reunião encerrada. Naquela noite, ela não foi para casa. Não foi para a academia ou lounge da cobertura, ou a lista infinita de lugares que ia quando precisava se sentir no controle. Em vez disso, andou pelos corredores mais quietos dos níveis inferiores do hotel, o coração do prédio, canos, caldeiras, circuitos zumbindo, e se encontrou fora da sala de descanso dos zeladores, um espaço humilde sem janelas que cheirava fracamente a café e metal. Dentro, Lucas sentava sozinho, comendo de um pote plástico. Um tablet descansava ao lado, aberto em um jornal médico. Ele olhou para cima, surpreso. Beatriz. Ela entrou e fechou a porta atrás de si. Você lê artigos de imunologia no intervalo. Ele deu um pequeno sorriso. Me ajuda a me sentir menos impotente. Beatriz hesitou. Depois sentou do outro lado dele. Eles querem automatizar sua posição. Ela disse, pulando todo o preâmbulo. Lucas não pareceu surpreso. Eu imaginei. Você não é só uma engrenagem na máquina. Eu sei, ele disse gentilmente. Mas também sei que não posso pedir exceções. Não quando o mundo persegue margens. Beatriz olhou para as mãos dela. Ela não usava anéis hoje. Isso a fazia se sentir estranhamente nua. Eu adiei, ela disse. Mas não vai durar para sempre. Os números, eles não se importam com valores. A voz de Lucas era quieta. Então faça os números se importarem. Ela olhou para ele. Use-me. Ele continuou. Coloque-me onde as pessoas vejam o que significa escolher humanos em vez de máquinas. Treine a equipe. Fale com hóspedes. Construa programas que só uma pessoa pode entregar. Beatriz piscou. Você quer ficar e fazer mais. Eu quero importar e quero que Pedro me veja fazendo algo que importa. A simplicidade disso. Sua clareza rasgou. Eu não sei se posso proteger você a longo prazo. Ela sussurrou. Não estou pedindo proteção. Ele disse. Estou pedindo propósito. Silêncio denso, mas não pesado como algo sendo refeito no fogo. Beatriz se levantou. Me deixe pensar. Lucas assentiu. Mas antes de sair, ela se virou. Eu tive um pai que escolheu o negócio em vez da família. Ele achava que sucesso compensava a ausência. Lucas inclinou a cabeça. Beatriz encontrou os olhos dele. Você é o primeiro homem que conheci que abriu mão do sucesso para estar presente, e eu nunca admirei nada mais. Depois ela se foi. Na manhã seguinte, a tempestade acertou forte dessa vez, literalmente. Um blackout em toda a cidade desencadeado por sobrecarga na rede durante uma onda de calor precoce de primavera. Elevadores travaram. Backups falharam. Hóspedes entraram em pânico. Caos fermentou de novo nos salões dourados do Grande Atlântico. Mas dessa vez, Lucas estava pronto. Enquanto a gerência se atrapalhava, ele liderou uma equipe de 3 técnicos juniores acalmando hóspedes em 4 idiomas, montando luzes de emergência e reiniciando manualmente sistemas de elevadores. No meio de tudo, ele parou para tranquilizar uma criança nervosa presa no 3º andar com uma história sussurrada sobre como a energia volta mais rápido quando a gente fica corajoso. Beatriz assistiu tudo do mezanino, mãos apertando corrimão, coração batendo, não de medo, mas de admiração. Ele não era dramático, não era chamativo. Ele só aparecia de novo para estranhos, para a marca dela, para o filho dele, para a verdade. Quando a energia voltou, vários hóspedes perguntavam quem era ele. Alguém o chamou de calmaria na tempestade. Beatriz sorriu. Eles não faziam ideia do quão verdadeiro era isso. Na manhã seguinte, Lucas acordou antes do alarme do jeito que sempre fazia. Ele não precisava mais de relógio. Seu corpo se movia por instinto, agora calibrado por visitas ao hospital, horário escolar de Pedro e chamadas de manutenção noturna.
Seu pequeno apartamento era quieto e escuro, a primeira luz do amanhecer deslizando pelo piso de madeira como um visitante silencioso. Ele foi na ponta dos pés para a cozinha e preparou uma xícara modesta de café. Do quarto veio o farfalhar suave de lençóis e a respiração chiada fraca de uma criança ainda dormindo. Pedro tinha uma consulta à tarde. Lucas tirou o dia de folga. Não era opcional. Ele nunca perdia dias de médico, mesmo que significasse usar licença não remunerada, mesmo que significasse escolher entre compras e remédios. Mais tarde, enquanto bebia o café, uma notificação pingou no celular. Era do portal de RH do Grande Atlântico. Atualização de sistema rotina. Lia, mas algo nisso torceu seu estômago. Ele não abriu. Em vez disso, arrumou a mochila de Pedro com lanches e a última enciclopédia ilustrada sobre o espaço, depois dobrou cuidadosamente os papéis da consulta em sua bolsa de lona desgastada. O formulário de seguro-saúde voou para fora e pousou no balcão. Pendente ainda do outro lado da cidade, em um escritório privado 3 andares acima do saguão do Grande Atlântico, Beatriz estava no telefone com um homem chamado Dr. Tiago Santos, diretor de imunologia pediátrica no Centro de Pesquisa Stanton. Não estou pedindo esmola, ela disse firmemente. Estou oferecendo uma indicação. Do outro lado, Tiago hesitou. Beatriz, nossos ensaios clínicos estão lotados. Esses casos são revisados por votação do conselho. A lista de espera é de 6 meses no mínimo. Ele tem 10 anos. Tiago, ela disse, a voz afiando. Ele é esperto, é curioso, e o pai dele o cria sozinho enquanto trabalha noites para pagar inaladores. Se ele não cabe no seu ensaio, então o sistema está quebrado. Uma pausa. Então eu posso mandar o arquivo dele para uma revisão secundária, disse Tiago baixinho. Não oficial. Mas não posso prometer nada. Não preciso de promessa, Beatriz respondeu. Só uma porta não trancada. Ela desligou, dedos apertados ao redor do telefone, o peso do mundo mais pesado que seu blazer sob medida. Para uma mulher acostumada a comandar salas de diretoria e reestruturar orçamentos no sono, isso era diferente. Isso era pessoal. E pela primeira vez, parecia certo. No hospital à tarde, Lucas sentou ao lado de Pedro enquanto uma enfermeira verificava os sinais vitais. Pedro estava incomumente quieto, seus olhos focados em um gráfico de adesivos na parede. O médico chegou 15 minutos atrasado, distraído, e mal olhou Lucas nos olhos. Testes padrão, anotações padrão, cautela padrão sobre riscos de exposição imune. Você vai precisar reabastecer a prescrição de imunoglobulina. O médico disse casualmente, folheando páginas fora do bolso, sobre o mesmo dessa vez. Lucas assentiu mecanicamente, mascarando o aperto no peito. Depois, enquanto esperava no corredor pela impressão da receita, seu telefone tocou. Número desconhecido. Alô, Sr. Mendes. A voz era suave e oficial. Aqui é o Centro de Pesquisa Stanton. Você foi indicado para avaliação preliminar no ensaio pediátrico de imunoterapia. Lucas congelou. Eu não me inscreve. Houve uma indicação direta pelo nome. A voz continuou. Beatriz Oliveira. Eu sei quem ela é, Lucas disse pouco acima de um sussurro. Vamos precisar dos registros do seu filho. Se tudo alinhar, você será convidado para a admissão de avaliação na semana que vem. Lucas terminou a ligação devagar, o corredor girando ligeiramente. Beatriz. Ela havia feito isso silenciosamente, sem alarde. Ele olhou para Pedro, que piscava para uma máquina de vendas cheia de sucos. Pai, o menino disse, puxando sua mão. A gente pode pegar o de uva dessa vez? Lucas se agachou ao lado dele, mão no ombro. Amigo, a gente pode conseguir algo ainda melhor em breve. Pedro sorriu como só uma criança pode, acreditando sem perguntar por quê. Naquela noite, Lucas ficou na cozinha do apartamento muito depois de Pedro dormir, dedos descansando no balcão. O silêncio zumbia ao redor dele. A geladeira ligava e desligava. Ele pensou na mulher que lhe entregará um cartão sem condições, a mulher que viu mais que um técnico, mais que um pai solteiro com milhas cansadas demais nos olhos. Ela abriu uma porta sem pedir que ele provasse seu valor. Ele quis ligar para ela. Não ligou. No Grande Atlântico, Beatriz sentou em seu escritório com as luzes baixas, olhando para o horizonte. Ela cumpriu sua promessa quietamente. Não era sobre ser vista.
Era sobre garantir que alguém não se sentisse mais invisível. Houve uma batida. Senhor Rafael, o chefe de segurança do prédio. Um homem rústico nos 60 que raramente batia enfiou a cabeça. Boa noite, senhora. Só queria avisar que uns hóspedes perguntaram quem lidou com o blackout ontem. Disseram que alguém falou com as crianças na língua nativa delas. Acalmou elas. Beatriz olhou para cima. Eles estão pedindo um nome para escrever na recomendação de hóspedes. Dê um, ela disse, um sorriso suave nos lábios. Lucas Mendes. Rafael assentiu. Depois parou. Sabe, um homem como aquele não aparece sempre. A maioria das pessoas passa a carreira toda sem conhecer alguém como ele. Beatriz encontrou os olhos dele. Sim, ela disse. Eu sei. Ele hesitou de novo, depois entrou e entregou um pequeno envelope. Encontrei isso. Acho que é seu. Era o cartão dela. O que ela dera a Lucas agora, devolvido com algo rabiscado atrás. Obrigado por ver o que ninguém mais viu. Ela e Beatriz segurou o cartão na mão por um longo tempo, os dedos tremendo ligeiramente. Ela não estava acostumada a ser agradecida. Não estava acostumada a sentir tanto. Mas naquela noite, ela não era a CEO atrás do escritório de vidro. Era só uma mulher sentada sozinha segurando uma nota de um homem que sem nem perceber a lembrou de quem ela era antes do poder, antes da performance. Alguém que ainda acreditava em coisas boas, quietas, reais. O saguão do Grande Atlântico estava incomumente quieto para uma manhã de quinta. A fonte no centro gorgolejava baixinho, e a luz do sol entrava pelas janelas altas, projetando padrões geométricos no piso. Lucas ficou logo fora da sala de funcionários segurando seu cartão de ponto. Era para ser só mais um registro, mas algo na atmosfera parecia errado. Uns funcionários passaram sem encontrar seus olhos. Ana, a jovem recepcionista que ele uma vez ajudara durante o caos do ar-condicionado, passou por ele com um sorriso educado, mas cortante. Ela geralmente acenava. Não hoje. Ele passou o cartão, mas o sistema retornou o erro. Acesso restrito. Ser supervisor. Ele franziu a testa. Ele não perderá um turno. Não violara protocolo. O que estava acontecendo lá em cima? Beatriz estava no meio de uma reunião quando sua assistente, Fernanda, se inclinou com um sussurro. Houve um problema com o funcionário. Lucas Mendes tentou acessar o piso principal essa manhã. Suas credenciais foram sinalizadas. Os olhos de Beatriz se estreitaram. Por quê? Fernanda hesitou. Uma reclassificação de sistema passou durante a noite. Veio do RH, mas o gatilho não foi da senhora. Beatriz se levantou, ignorando o silêncio na sala de diretoria atrás dela. Coloque tudo em espera agora. Lá embaixo no saguão, Lucas acabará de sair quando a figura familiar do Sr. Rafael, o chefe de segurança de longa data, se aproximou. Ei, Lucas, o homem mais velho disse voz baixa. Posso falar com você um segue? Lucas deu um sorriso cansado. Se você vai me dizer que estou sendo substituído por um robô, eu já imaginei. A boca de Rafael se contraiu. Nada disso. Não oficialmente, de qualquer jeito. Mas está rolando conversa. Conversa de que alguém está usando conexões, puxando cordões. Uns funcionários dizem que você está se aproximando da CEO por favores especiais. A expressão de Lucas escureceu. Ela colocou meu filho em um ensaio que pode salvar a vida dele. Ele disse, voz apertada. Eu não pedi. Ela só fez. Rafael olhou para ele equilibrado. Eu sei, e acredito em você, mas nem todo mundo pensa com o coração no lugar certo. Alguns acham que você está julgando, escalando, usando simpatia. Lucas virou o olhar para as janelas, ombros rígidos. Eu não pedi atenção, murmurou. Eu só queria ficar invisível e criar meu filho. Rafael pôs a mão no ombro dele. Filho, eu estou nesse prédio há mais tempo que os elevadores e sei reconhecer um homem bom quando vejo, mas também sei como inveja soa. Ela não sussurra, ela se espalha. Lucas deu um aceno apertado. Posso pelo menos voltar ao trabalho hoje? Rafael hesitou. Você precisaria limpar isso com o RH. Foi quando a voz de Beatriz cortou atrás deles. Ele não precisa limpar nada. Os dois homens se viraram. Beatriz ficou logo além das portas giratórias, o casaco ainda vestido vento no cabelo. Seus olhos travados no de Lucas firmes e inabaláveis. Rafael assentiu e se desculpou silenciosamente.
Lucas olhou para ela. Eles acham que estou explorando você. Eu sei, ela respondeu. E é culpa minha. Ele piscou. O quê? Beatriz se aproximou. Eu agi sem transparência. Puxei um cordão porque acredito no seu valor, mas não protegi você de como isso pareceria. Isso é comigo. Ele expirou. Nunca foi sobre favores. Você sabe disso, né? Sei, ela disse baixinho. Mas as pessoas nos olhando, pessoas que não conhecem sua história, elas veem momentos não o significado. Lucas olhou para baixo. E agora? Eu conserto, ela disse simplesmente. Do jeito certo. Naquela tarde, Beatriz convocou uma reunião geral de funcionários rara, inesperada, sem precedentes. As luzes do salão de baile diminuíram enquanto os funcionários entravam. Lucas ficou perto do fundo, braços cruzados, ainda incerto do que ia se desenrolar. Beatriz subiu no pequeno palco. Sem slides, sem microfone, só ela. Quero falar com vocês. Começou sobre o que importa nesse prédio. O salão silenciou. Hotéis são construídos em imagem, perfeição, performance. Mas atrás de toda avaliação 5 estrelas tem uma pessoa que você não vê. Alguém limpando um corredor às 2 da madrugada. Alguém consertando um termostato quebrado para uma criança não chorar. Alguém que fala com hóspedes na língua deles, não porque está na descrição do cargo, mas porque pode. Ela parou, deixando as palavras assentarem. Quero contar a vocês sobre um homem que abriu mão de uma carreira na academia para pegar um emprego aqui não por dinheiro, não por glória, mas porque o filho precisava dele mais que um título jamais poderia. Murmúrios, reconhecimento, olhos se virando para Lucas. Esse homem é Lucas Mendes, e o único favor que ele pediu foi uma chance de fazer a coisa certa. De novo e de novo. Lucas congelou enquanto o salão se virava para ele. Beatriz desceu do palco e andou até ele. Diante de todos, ela olhou nos olhos dele. Se alguém aqui merece uma promoção, um título, é a pessoa que nos lembra que o coração da hospitalidade não é mármore ou cardápios, é humanidade. Ela se virou para a multidão. Efetivo imediatamente, Lucas vai liderar nossa nova iniciativa de empatia com hóspedes e outreage cultural. É um cargo que criamos não por formalidade, mas porque acreditamos que pessoas ainda importam mais que máquinas. Aplausos começaram devagar, depois cresceram, depois encheram o salão. Lucas ficou atordoado, mas no peito algo se abriu, não orgulho, mas propósito. Mais tarde aquela noite, enquanto colocava Pedro na cama, o menino olhou para ele com olhos sonolentos. Pai, você está famoso agora. Lucas sorriu. Ninguém, amigo, mas as pessoas ouviram minha história hoje. Isso basta. Pedro bocejou. Elas vão ouvir a minha também? Lucas beijou sua testa. Já estão ouvindo. O saguão parecia diferente à noite. Não porque as luzes eram mais baixas ou porque a música do piano de cauda havia sumido na memória. Não, era o vazio. O jeito como um espaço feito para barulho e movimento podia de repente parecer uma memória congelada em mármore. Beatriz ficou sozinha perto do balcão do concierge, braços cruzados, seu reflexo capturado nos pisos polidos do saguão. Fazia horas desde a reunião de funcionários, mas os aplausos ainda ecoavam fracamente em seus ouvidos. Não porque eram altos, mas porque pareciam reais, e ainda assim algo roía. Ela olhou o celular. Sem mensagens novas. Não de Lucas. Ela disse a si mesma que ele provavelmente precisava de espaço, que entrar no holofote não era fácil para alguém que aprenderá a sobreviver nas sombras. Mas no fundo temia algo mais, que ao trazê-lo para a luz, ela havia quebrado a fronteira frágil de confiança que eles levaram semanas construindo. Pessoas não ficam quando você as põe no palco. Elas correm. Ela sabia disso. Tinha vivido. No dia seguinte, Lucas não apareceu para sua reunião de orientação nova. O RH ligou para ele. Sem resposta. Fernanda tentou e-mail. Sem réplica. Ao meio-dia, Beatriz saiu do escritório e pegou o elevador para o nível inferior ela mesma. Ela passou pela baia de manutenção, pelos depósitos, pela velha sala de intervalo com a máquina de venda rangente. Mas o armário de Lucas estava vazio. Tudo. Suas ferramentas, luvas, até a foto pequena de Pedro colada na porta interna sumido. Ela ficou ali por um longo tempo imóvel. Depois virou olhos queimando e andou de volta para cima.
Naquela noite, Beatriz visitou o hospital. Pedro não estava lá, nem Lucas. A recepção confirmou que Pedro havia sido removido da lista de admissão do ensaio. A consulta fora cancelada, sem motivo dado, sem seguimento. Ela ficou fora no ar frio da primavera, sentindo como se o vento tentasse raspar algo de sua pele. Era essa a forma dele de sair quieto, de recusar o que parecia caridade demais? Ela tirou o celular do bolso do casaco e olhou o nome dele na tela. Seu polegar pairou. Ela não apertou, não voltou ao grande Atlântico. Senhor Rafael, o velho chefe de segurança, sentava em seu escritório apertado terminando uma xícara de café morno quando notou algo estranho no feed da câmera. Beatriz sozinha descendo para o porão dos funcionários de novo. Ele suspirou. 1 minuto depois, alguém bateu na porta dele. Era Ana. Ela parecia nervosa. Eu acho que baguncei algo, ela disse, voz baixa. Rafael ergueu uma sobrancelha. Continua. Eu ouvi Lucas agradecendo a Beatriz depois daquela ligação do ensaio hospitalar. Ele não disse muito, só algo sobre como ela o ajudou sem pedir nada em troca. Rafael assentiu devagar. E eu contei pro RH, Ana admitiu, não para causar problema, só ela hesitou só porque não sabia como interpretar. E aí as pessoas começaram a sussurrar e eu não parei. Rafael se recostou cruzando os braços. Por que me contar agora? Porque ele se foi. E eu não achava que ele ia embora. Rafael ficou quieto por um longo tempo. Depois enfiou a mão na gaveta e tirou um pequeno envelope. Ele deixou isso comigo. Disse que eu saberia a hora certa de dar para ela. Ana franziu a testa. Para Beatriz. Não. Rafael disse para você. Ana piscou. Eu. Rafael deslizou pela mesa. Ela abriu devagar. Dentro havia uma nota curta, na letra de Lucas. Todos carregamos o peso do que não entendemos. Mas a boa notícia é que sempre podemos aprender. Sem rancor, só esperança. Ana apertou os lábios, lágrimas pinicando nos cantos dos olhos. Eu não merecia isso, sussurrou. Nenhum de nós merece, disse Rafael gentilmente. Por isso importa. Horas depois, Beatriz ficou no terraço da cobertura do hotel, a cidade brilhando abaixo dela. O vento era afiado, mas ela não sentia. Esse havia sido o lugar deles uma vez, só por uma noite. Um lugar onde duas pessoas que não tinham nada em comum exceto tudo o que importava ficaram lado a lado e falaram como velhos amigos. E agora silêncio. Ela fechou os olhos. Talvez ela tivesse julgado mal. Talvez Lucas não estivesse pronto. Ou talvez o mundo tivesse empurrado forte demais, rápido demais. Nem toda coisa boa sobrevive à luz. Ainda assim, ela enfiou a mão no bolso do casaco e tirou o cartão de visitas que ele devolveu. O que ele rabiscara seu obrigado. Ela o virou na mão como um talismã. E então, de repente, um pensamento. Ela correu de volta para dentro. Na manhã seguinte, Beatriz foi à escola de Pedro. Ela esperou fora, entre pais responsáveis cansados. O sinal da manhã tocou e o fluxo de crianças jorrou para a entrada. Ela assistiu e finalmente o viu. Pedro, usando aquele mesmo boné vermelho da NASA segurando a mão do pai. Beatriz deu um passo à frente. Lucas a viu no mesmo momento. Seus olhos se encontraram. Ele congelou. Pedro olhou para ele, depois para ela, curioso. Pai Beatriz andou devagar até eles, coração batendo, incerta do que dizer. Mas quando chegou, não falou com Lucas primeiro. Ela se ajoelhou ao lado de Pedro. Eu tinha medo de ter quebrado algo importante, disse baixinho. Mas não quis. Pedro inclinou a cabeça. Você tá triste? Ela sorriu gentilmente. Um pouco. Então pai provavelmente tá também. Beatriz olhou para Lucas, olhos brilhando. Por que você foi embora? A voz de Lucas era firme, mas quieta. Porque eu não tinha certeza se ainda pertencia. Não estou acostumado a ser alguém que as pessoas falam sobre. Ela se levantou devagar. Você não era alguém que a gente falava sobre, Lucas. Você era alguém de quem a gente aprendia. Silêncio. Depois Pedro puxou o braço do pai. Ela pode vir com a gente no café da manhã? Lucas olhou para Beatriz. Você quer? Beatriz assentiu. Mais do que você sabe. E assim,
O silêncio entre eles começou a se dissolver, não com discursos grandiosos ou desculpas, mas com a confiança quieta de um menino que viu a verdade antes de qualquer um deles. A luz da manhã cedo filtrava pelas janelas altas do nível inferior do grande Atlântico, projetando listras longas de ouro pelo piso de concreto. Senhor Rafael se movia devagar pelo corredor, chave chilintando ao lado, prancheta na mão. Era quieto nessa hora do dia, antes do zumbido dos hóspedes, antes do barulho de bandejas de serviço de quarto e carrinhos de malas, só o prédio respirando. Ele parou fora da velha sala de armários de manutenção. Algo puxava. Não era o instinto usual, o tipo forjado de décadas em segurança, sempre sentindo problema antes de surgir. Não, isso era diferente. Parecia memória. Ele pegou a chave, destrancou a porta e entrou. Lá, colado no interior do armário 17 de Lucas, havia um envelope. Simples, sem marca, mas ele sabia que não estava lá ontem. Rafael tirou do metal, abriu gentilmente o lacre e encontrou um papel dobrado dentro. Não datilografado, manuscrito, letra limpa, firme, e no topo, em 7 idiomas, a mesma frase repetida. Às vezes as vozes mais quietas carregam as maiores verdades. Abaixo, uma carta endereçada a Beatriz. Naquela mesma manhã, Beatriz sentava em seu escritório, olhando o café intocado. Seu calendário estava cheio de reuniões que ela não pretendia atender. Ela ficava pensando no rosto de Lucas fora da escola, guardado mas não frio. Um homem ainda disposto a ouvir. Se perguntava o que ele diria agora, se a perdoaria, se ela havia feito o suficiente para merecer isso. O toque do interfone a assustou. Senhora Oliveira, a voz de Fernanda veio. O senhor Rafael está aqui. Diz que é importante. Mande entrar. Rafael entrou quietamente, chapéu na mão, envelope segurado delicadamente entre 2 dedos como uma relíquia. Ele deixou isso, ele disse, em algum momento da noite. Beatriz pegou silenciosamente. Rafael não demorou. Ela abriu a carta e desdobrou a página devagar, quase reverentemente. Beatriz, agora você provavelmente adivinhou que desaparecer não era sobre o emprego. Era sobre o barulho. O jeito como bondade às vezes ecoa mais alto que silêncio. E nem todo mundo sabe viver com isso. Eu não sabia. Passei anos me encolhendo, tentando não chamar atenção, tentando manter Pedro seguro, tentando carregar essa vida nas 2 mãos sem deixar derramar. E aí você me viu. Não o cargo, não o currículo. Eu. Você não só segurou a porta. Você passou por ela primeiro para eu não ter medo de seguir. E isso me assustou mais que qualquer coisa, porque ninguém nunca fez isso antes. Mas isso não é um adeus. É uma pausa, uma respiração profunda. Um lugar entre capítulos. Pedro precisa ver o mundo não só pela minha lente, mas pela sua também. A parte de você que acredita em pessoas, que luta por elas. E quando ele for velho o suficiente para entender tudo o que aconteceu, ele vai saber que você foi a que lembrou ao pai dele como ficar de pé de novo. Até lá. Se você precisar de mim, procure pelo que fala baixinho no canto em uma língua que só o coração entende. Lucas. Beatriz leu a carta 3 vezes. No fim, suas mãos tremiam, não de arrependimento, de clareza. Ela se levantou, alisou o blazer e saiu do escritório com propósito. 2 horas depois, Beatriz entrou em uma pequena livraria-café no centro do Rio, um lugar que Lucas mencionara uma vez de passagem. Melhores livros usados e rolinhos de canela ainda melhores, ele dissera. Ela entrou e o viu instantaneamente. Não atrás do balcão, não com Pedro. Só sentado perto do fundo, um café em uma mão, um caderno aberto à frente, caneta se movendo firmemente pela página, do mesmo jeito que provavelmente escreveu aquela carta. Ele olhou para cima. Seus olhos se encontraram, e por um momento, nenhum se moveu. Depois Lucas sorriu gentilmente, sem surpresa, como se estivesse esperando por ela o tempo todo. Beatriz andou até lá e sentou do outro lado dele sem uma palavra. Ela colocou a carta na mesa entre eles, depois pôs a mão ao lado, não alcançando a dele, não esperando. Só ali. Lucas fechou o caderno e expirou baixinho. Você pegou. Ela assentiu. Eu precisava ouvir. Ele estudou o rosto dela, a suavidade nos olhos. Não tinha certeza se você viria. Beatriz sorriu. Você assinou até lá. Não adeus. Isso me deu espaço suficiente para esperar.
Um silêncio quieto se instalou entre eles. Não estranho, não distante. O tipo de silêncio que fala volumes. O tipo onde cura vive. Após um momento, Lucas perguntou: Você ainda acha que eu devia liderar aquele programa de Outreach? Beatriz inclinou a cabeça. Não. A sobrancelha dele subiu, surpreso. Acho que você devia construí-lo. Ela continuou. Do zero. Na sua voz, no seu jeito. Não porque salva seu emprego, mas porque pode salvar o coração desse lugar. Lucas a encarou. Eu já rascunhei uma proposta, ela disse, deslizando uma pasta impressa para a mesa. Mas só se você disser sim. Ele abriu. Leu o título. Humanos Primeiro, a iniciativa de empatia embaixo, uma sublinha simples curada por Lucas Mendes. Mais tarde, enquanto saíam para o ar de primavera, Beatriz olhou para o céu clareando. Pedro veio correndo da esquina, um livro de ciência em uma mão, o boné vermelho da NASA quicando na cabeça. Pai, senhora Beatriz, ele gritou. Adivinha? Plutão pode ser planeta de novo. Os dois riram. Enquanto Pedro pegava a mão de Lucas, Beatriz olhou para eles. O menino que carregava o futuro e o homem que escolhera amor em vez de legado. E nesse momento, ela soube algo com certeza. Nem todos os heróis fazem discursos. Alguns só consertam o quebrado quietamente, pacientemente até funcionar de novo. O grande Atlântico zumbia com energia nervosa. Era o 15º aniversário da abertura do carro-chefe do hotel, um evento marco para a empresa e um marco pessoal para Beatriz. O salão de baile grandioso fora transformado em uma vitrine elegante da história e futuro da marca, mesas cobertas de veludo, lustres brilhantes, um palco emoldurado por painéis LED rolando a linha do tempo do hotel. Todo o executivo da rede Atlântico voara para cá. Clientes, imprensa, oficiais da cidade, todos sentados em mesas redondas, copos tilintando com champanhe. Era o tipo de noite em que Beatriz costumava brilhar, digna, estruturada, estrategicamente iluminada. Mas naquela noite, enquanto ficava nos bastidores ajustando o microfone preso na gola, Beatriz sentia algo novo, um pulso sob o polimento, uma história esperando ser contada. Do outro lado do salão, Lucas ficou perto da entrada, mãos entrelaçadas à frente. Ele não usava uniforme naquela noite. Usava um terno cinza limpo e gravata preta, do tipo que claramente fora usado antes casamentos ou enterros, mas naquela noite carregava nada disso. Pedro ficou ao lado dele, vestido com um blazerinho e tênis, praticamente vibrando de excitação. Pai, sussurrou, puxando a mão de Lucas. Tem gente famosa aqui? Lucas sorriu. Tem alguém mais importante que isso. Quem? Pessoas que lembram como é ser visto. Pedro assentiu solenemente, como se isso fosse mais impressionante que qualquer estrela de cinema. Beatriz subiu ao palco. O salão de baile silenciou. Holofotes mudaram para ela, projetando-a naquela poça familiar de luz, a que ela comandava como uma segunda pele. Mas naquela noite, ela não se sentia como uma CEO entrando no reino dela. Se sentia como uma pessoa falando com outras pessoas, e isso fazia toda a diferença. Boa noite, começou. Hoje celebramos 15 anos de excelência, mas quero começar contando uma história, uma que não aparece em nenhum dos nossos releases de imprensa. Uma pausa. Todo olho a seguia, até os céticos. Há poucas semanas, um técnico nesse hotel consertou uma unidade de ar-condicionado durante um incidente crítico com hóspedes. Você pode dizer que é rotina, mas o que ele fez depois não era. Ela olhou para o lado distante do salão, captou o olhar de Lucas. Ele falou 7 idiomas para acalmar hóspedes de 7 países, não porque era o cargo dele, mas porque podia, porque viu pânico e respondeu com presença. Uma onda quieta moveu pela multidão. Beatriz continuou. Descobri depois que ele já fora professor, que abriu mão da academia quando o filho adoeceu, que pegou um emprego noturno que ninguém nota para ser o tipo de pai que a maioria das crianças nunca vê. Ela parou, deixando as palavras respirarem. No nosso mundo, recompensamos o visível. Títulos, vendas, métricas, mas às vezes as pessoas que nos seguram são as que nunca entram no holofote até agora. Beatriz desceu do palco. As luzes a seguiram enquanto andava até a borda do salão de baile onde Lucas ficava congelado. Ela respirou devagar. Lucas Mendes, disse, voz clara mas suave. Esse hotel não seria o que é sem você. Um murmúrio ondulou pela multidão.
E eu não seria quem sou agora se não tivesse te conhecido. Lucas a encarou atordoado. Beatriz estendeu a mão. Não para puxá-lo para frente, não para colocá-lo no holofote, só para encontrá-lo. Lucas esticou para ela. Suas mãos se encontraram no espaço entre barulho e silêncio. E nesse gesto, o salão sentiu algo mudar. Não para cima, mas para dentro. Beatriz se virou para o público. Isso é o que hospitalidade real parece. Não são pisos de mármore ou contagem de fios. É escolher bondade quando ninguém está olhando. É ouvir em uma língua que alguém não esperava que você entendesse. Aplausos começaram devagar, depois cresceram mais altos, mais cheios, reais. Beatriz olhou para Lucas, depois para Pedro, que pressionara as duas palmas na boca em puro espanto, olhos largos como pires. Lágrimas queimavam atrás dos olhos de Beatriz, mas ela se manteve firme. Pela primeira vez, ela não estava performando. Estava só dizendo a verdade. Após o evento, hóspedes circulavam, ansiosos para conhecer o homem atrás da história. Lucas apertou mãos desajeitadamente, assinou os programas, respondeu perguntas com humildade quieta. Beatriz encontrou Pedro sozinho perto da mesa de sobremesas, olhando um bolo no formato do hotel. É bem quadrado, ele disse. Beatriz riu. Você não está errado. Ele se virou para ela. Você fez meu pai feliz de novo. Ela se agachou ao lado dele. Não, querido. Ele já era inteiro. Só precisava de alguém para lembrar ele. Pedro considerou isso. É tipo quando a lua parece quebrada, mas está lá ainda só se escondendo. A garganta de Beatriz se apertou exatamente assim. Mais tarde, enquanto a multidão diminuía, Lucas a encontrou no terraço fora do salão de baile, luzes da cidade brilhando abaixo. Eu não estava pronto para isso, disse, chegando ao lado dela. Nem eu, admitiu. Eles ficaram em silêncio. Você ainda está com medo? Ele perguntou gentilmente. Beatriz expirou. Todo dia. Mas hoje não me parou. Ele assentiu, depois olhou para ela com aquela certeza quieta que não precisava de enfeite. E se isso não fosse o fim? Ela sorriu. Não é. Ele olhou o hotel atrás deles. E o que vem depois? Beatriz se virou para ele, sua voz certa. A gente constrói algo melhor. Não só um departamento novo, mas um jeito diferente de liderar. Um jeito diferente de amar. Lucas pegou a mão dela. Dessa vez ela não hesitou. A risada de Pedro ecoou atrás deles enquanto ele corria pelo piso do salão de baile até o piano. Lucas olhou para ela e disse, parece o começo. Beatriz assentiu. É um ano depois. A primavera voltou ao rio quietamente, sem grandes anúncios. Só a mudança sutil da luz nas tardes, o cheiro suave de flores se entrelaçando na brisa e o zumbido do grande Atlântico em seu ritmo quieto. Mas dentro do hotel, algo mudará. Não nos pisos de mármore ou elevadores folheados a ouro. Aqueles ainda estavam lá, ainda polidos, ainda perfeitos. A mudança real vivia nas pessoas, no jeito como se cumprimentavam nos corredores, no jeito como ouviam mais de perto, pausavam mais antes de falar. Vivia em um programa agora conhecido por toda a rede Atlântico, a iniciativa de empatia. E no coração dela estava um homem que uma vez trabalhará, no subsolo apertando parafusos em silêncio. Agora ele ficava em uma sala de conferência iluminada pelo sol ensinando trainees à recepção como dizer "tô aqui para ajudar" em 6 idiomas e como significar em todos eles. Lucas Mendes ficou perto do quadro branco, um marcador em uma mão, mangas enroladas até os cotovelos. Atrás dele, uma dúzia de novos contratados de todo o país se inclinavam para frente nas cadeiras, não porque ele demandasse, mas porque sua presença convidava. Hospitalidade. Ele disse, desenhando um círculo, não é sobre perfeição, é sobre presença. É o que acontece quando alguém entra pelas nossas portas carregando uma história e a gente encontra eles nela. Ele olhou para o salão. Você não precisa falar 7 idiomas para fazer alguém se sentir visto, mas precisa ouvir como se falasse. A turma assentiu devagar, deixando as palavras assentarem. Da porta, Beatriz assistia braços cruzados no peito, orgulho inchando no lugar quieto atrás das costelas. Isso era a visão que uma vez viverá só nas margens do coração dela. Agora era uma coisa viva andando e respirando nas mãos do homem ao lado dela. Ela entrou na sala enquanto Lucas dispensava a turma.
Os trainees saíram com cadernos, perguntas e um senso de que talvez, só talvez, estavam prestes a fazer algo significativo nas carreiras. Lucas se virou para ela com um sorriso suave. Você não precisava se esgueirar. Beatriz devolveu o sorriso. Gosto de te ouvir falar quando você esquece que tem gente olhando. Ele inclinou a cabeça. É por isso que você nunca interrompe. Tô com medo de que se eu falar, ela provocou. Eu esqueça como ouvir. Lucas riu. Você é melhor nisso do que pensa. Ela andou até a mesa onde uma pilha de folhetos sentava. A nova versão dos materiais de treinamento de hospitalidade do Atlântico, cada um com o nome dele. Você algum dia achou que faria isso? Ela perguntou. De vez em quando, Lucas disse quando não estava cansado demais para sonhar. Ele olhou pela janela. Às vezes ainda espero estar debaixo de uma escada com uma chave inglesa me perguntando se errei abrindo mão da minha carreira. Beatriz parou ao lado dele. E o que você acha agora? Lucas olhou para ela. Acho que nunca abri mão de nada. Só peguei um caminho mais longo para algo melhor. Naquela tarde, os três sentaram fora do boteco da esquina. Lucas, Beatriz e Pedro dividindo um prato de batatas fritas e milkshakes enquanto o sol banhava a calçada em ouro. Pedro agora tinha 11, um pouco mais alto, bochechas um pouco mais finas, olhos ainda brilhantes como estrelas. Ele usava um boné azul agora em vez de vermelho. Espaço ainda era sua paixão, mas recentemente adicionara arquitetura à lista. Vou construir um hotel que flutua na órbita, declarou entre goles. Todo o quarto vai ter telescópio e camas de gravidade zero. Lucas sorriu. Parece que você vai precisar de um bom engenheiro. Beatriz piscou. E uma CEO bem paciente. Pedro assentiu. Eu já tenho os dois. Todos riram. Depois Pedro se recostou, suspirando contente. Essa é minha parte favorita da semana. A minha também, disse Lucas baixinho. O momento perdurou quente, inteiro, sem forçar. Ninguém precisava dizer o que crescia entre eles. Já criará raiz em silêncios compartilhados, em bondades cotidianas, em milkshakes de cesta e olhares na cobertura, e no jeito como se alcançavam sem pensar. Agora, o amor chegará quietamente, sem fanfarra, sem declarações. Mas estava ali. Naquela noite, de volta ao Grande Atlântico, Beatriz ficou ao lado de Lucas na sala de funcionários transformada em suíte de treinamento. Ela segurava uma pasta na mão, uma proposta que construíra quietamente por meses. Entregou a ele. O que é isso? Ele perguntou. Uma bolsa de estudos. Ela disse. Para estudantes de hospitalidade com dificuldades familiares. No seu nome. Lucas abriu, lendo a declaração de missão. No fundo, a assinatura dela ao lado, espaço para dele. Achei que a gente podia lançar juntos, ela disse, para os que nunca foram vistos. Lucas olhou para ela. Olhou de verdade. Não como CEO, não como mulher que ajudou o filho dele, nem mesmo como a pessoa que uma vez o puxou da beira da invisibilidade, mas como parceira. Você fica fazendo isso, ele disse, falando com pessoas do jeito que nenhum livro nunca ensinou. Beatriz sorriu. Você me ensinou isso. Ele tirou uma caneta do bolso, assinou o nome ao lado do dela e fechou a pasta. Naquela noite, após Pedro dormir, Lucas e Beatriz ficaram na cobertura mais uma vez. A cidade brilhava abaixo deles, 1000 luzes piscando como estrelas distantes. Ninguém mais estava lá. Eles não precisavam falar. Não naquela noite. Em vez disso, só ficaram, mãos entrelaçadas, rostos inclinados para o céu. E no silêncio entre palavras, e no conforto de uma quietude compartilhada, os dois entenderam. A linguagem mais poderosa era a que construíram juntos. Palavra por palavra, passo por passo. Amor não como performance, mas como uma promessa quieta cotidiana. Adoraríamos saber de onde você está assistindo. Conte nos comentários. Sempre aquece nossos corações ver o quão longe essas histórias viajam. Se essa história te tocou, considere se inscrever no canal para não perder a próxima. Estamos construindo uma comunidade que acredita em bondade, cura e esperança, e você faz parte disso. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Se cuide e continue acreditando no poder quieto do amor.